E aí Brasil, olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Por Outra Educação. É nesse espaço que eu falo em defesa de uma outra educação escolar, política e de comportamento. E essa educação é passando pelos livros. E foi por conta disso que eu criei aqui essa playlist das resenhas do canal, que faz parte daquilo que eu vou acumulando de conhecimento nessa bagagem e acumulando um repertório de conhecimento dos problemas políticos do Brasil, históricos, suas mazelas estruturais, enfim. É assim que eu consigo encontrar uma orientação acerca desses problemas e acerca da visão que eu construí de mundo do Brasil até aqui. Hoje eu vou fazer a resenha de um livro importantíssimo que é O Abolicionismo, do Joaquim Nabuco. Um livro muito forte, eu tive que ter uma certa força para ler esse livro. Ele me deixou emocionado muitas vezes, me deixou revoltado outras inúmeras, porque é o livro que o Joaquim Nabuco vai falar sobre a escravidão, sobre o Brasil escravocrata, sobre a elite escravocrata e como que a especulação escravocrata acabou arruinando as riquezas do Brasil, arruinou a lavoura, arruinou a agricultura, arruinou a transmissão das riquezas, porque naquele período próximo à abolição da escravatura, a partir do ano de 1850 para frente, a especulação escravocrata era de tamanha proporção que ela impedia que as riquezas dos pais fossem passadas para os filhos e para os netos. O livro O Abolicionismo, do Joaquim Nabuco, é o texto fundador da sociologia no Brasil. E ele começa falando com uma análise do Gilberto Freire acerca do trabalho e da importância de quem foi o Joaquim Nabuco. Eu já falei do Joaquim Nabuco no vídeo sobre a estrutura educacional do Brasil, falando ali sobre as autarquias do MEC. Eu falei sobre a história dele, a autarquia da Fundagem, que é a Fundação Joaquim Nabuco, em Pernambuco, que guarda as obras dele e também tem um papel de cunho social, de pesquisa, tanto do Norte quanto do Nordeste. Voltando agora à situação do livro. O Joaquim Nabuco, junto com a elite daquele período, como André Rebouças, José de Patrocínio, a própria princesa Isabel, tinham uma outra ideia do que seria o pós-abolição da Lei Áurea. Eles sabiam que a abolição por si só não bastava e que era necessário destruir a obra da escravidão. Só que veio a República, né? E infelizmente a investidura de cidadão que o Joaquim Nabuco e tantos outros desejavam para o ex-escravo foi ceifada pela República. E a gente tem que lembrar que a República foi ali a vingança dos escravocratas, para quem o Joaquim Nabuco considerava a escravidão a mancha de Caim, em que ela era a degradação sistemática da natureza por interesses mercenários e egoístas. E o Brasil, um país desse tamanho, refém dos traficantes de escravos e especuladores. Ele fala que a intenção tanto do Dom Pedro II quanto do Dom Pedro I era de suprimir lentamente a escravidão. O nosso caráter, o temperamento, a organização física, moral e intelectual foi terrivelmente afetada pelos 300 anos que a escravidão permeou a sociedade brasileira. E fala também da sociedade do café de São Paulo, que na sua grande maioria era escravagistas. Então, em todo o mundo havia um movimento do abolicionismo. Só que quando ele chega aqui no Brasil, ele vai tomar iniciativa do movimento civil, da própria sociedade. E no mundo afora, esse movimento foi feito pelo clero. Só que no Brasil, a Igreja Católica nada fez pelo abolicionismo. Então, o movimento abolicionismo nunca dependeu da igreja para nada. A igreja não elevou no Brasil a voz da emancipação. Ele vai trazendo analogias ali em relação ao negro americano, de como que os resultados da guerra fizeram com que o ex-escravo da liberdade a se tornar um cidadão americano. Então,
tirou o negro americano do cativeiro para o voto, porque deu a cidadania ao ex-escravo. E sem contar também as questões da terra, porque também foi dado ao ex-escravo americano a terra. O que ele precisava de se consolidar financeiramente como um cidadão e ter aí a sua vida futura garantida, porque era naquele período a agricultura que mandava, que coordenava a economia. Vai dizer dessas diferenças que teve com a relação da abolição da escravatura nos Estados Unidos e outros países, na Espanha, ou até mesmo aqui no Chile, na Argentina, e vai fazer vai trazer essas analogias, fazendo essas comparações com o Brasil, porque no Brasil era completamente diferente. O número de escravos que morriam aqui eram altíssimos. E ele falava disso com uma preocupação que você sente que está presente no texto dele, o fato de que muitos ex-escravos morriam nos maus tratos das viagens, que as condições das viagens eram horrorosas, as piores possíveis. Havia dois males estruturais. Primeiro era o tráfico e depois a escravidão, porque quando os ex-escravos eram tirados da África, no processo da viagem para cá, muitos morriam, eram maltratados, tinham doenças, eles pegavam as próprias doenças nos navios e eram mal alimentados, castigados, morriam. E também morriam não só pelos problemas físicos, mas também pelos problemas emocionais, de nostalgia. Então era uma coisa muito marcante no texto, a preocupação com a vida, a preocupação com a vida do ex-escravo. O ex-escravo, quando ele era colocado na parede ao ponto dele cometer o suicídio, que muitos outros ex-escravos também suicidavam, tinha todo o problema da morte, dos maus tratos, da questão da viagem, de como o sistema escravocrata solapou também a identidade do ex-escravo, a personalidade do ex-escravo. Ninguém aguentava o sistema da escravidão e ele dizia que não poderia chamar aquele que suicidava de desertor ou covarde. Fica a prova cabal de que o abolicionismo não devia nada à Igreja do Estado, o oposto no mundo. A emancipação dos ex-escravos buscava praticamente acabar com dois contrários, o escravo e o senhor. E a cor no Brasil era um elemento da nacionalidade. O Joaquim Nabuco, ele dizia que cabia à raça negra dizer sobre a questão da nacionalidade, porque como eles construíram o Brasil, caberia à etnia chamar o Brasil de sua, né, de uma pátria que pertencia a eles. E ele vai tratar da questão das diferenças da cor no Brasil e nos Estados Unidos, tendo em vista lá como um preconceito racial, social, já estruturado. E mesmo assim trazendo diferenças, porque lá eles deram a cidadania para o ex-escravo e também deram a terra, o que eles não conseguiram fazer aqui no Brasil. E vai falar sobre o momento da agitação da independência do Brasil e de como aquele momento trazia ali uma perspectiva mais favorável à liberdade. O Dom Pedro I não se esforçou para tratar da questão da emancipação, sempre empurrou ela com a barriga, porque não se esforçou em escrever nem um capítulo sobre o escravo na Constituinte, e muito menos um projeto de lei sobre os escravos, a quem o Joaquim Nabuco vai chamar de patriarca da independência. A Lei 7 de novembro de 1831, que ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, que previa ali a abolição da escravatura, proibia a escravidão, marcou ali o período em que a escravidão ela passa a ser um instrumento de dominação ilegal, que há tentativas ali de considerar a escravidão ilegal, porque até então o Brasil tinha assinado tratados que deveriam ser respeitados, só que os interesses mesquinhos, mercenários e pequenos daquela classe dominante que tratava as questões do Brasil prevaleceu. E a escravidão não deu um resultado feliz por conta desses interesses mesquinhos e mercenários, que se sobrepôs
a questão da liberdade, da emancipação dos escravos. E aí surgiu a questão de forrar os escravos para que eles servissem como soldados na guerra. Só que havia um interesse do exército de que, se fosse utilizada a mão dos escravos para a guerra, que eles fossem livres antes. E surgiu aí essa situação do escravo sendo utilizado para a guerra. Joaquim Nabuco, ele vai tratar dessa hermenêutica da escravidão, por conta de que as leis não funcionavam. Até mesmo a questão da lei da revogação da pena bárbara de açoutes. A lei 10 de setembro de 1869, de proibir a divisão da família escrava, pois não poderiam ter essa divisão. Se fosse vender, que vendia todo mundo junto. Começa a tratar dos males de forma separada. Primeiro ele fala da questão do tráfico e depois ele vem falar da escravidão em si. Ele reforça o que ele diz em relação ao fato do Dom Pedro I não ter se esforçado no cumprimento dos tratados e de ter sucumbido ao interesse dos piratas, traindo o que foi acordado na Convenção de 1826, que equiparava o comércio de escravo à pirataria. E os piratas fizeram o país beber todas as fezes do cálice. São as frases que o Joaquim Nabuco utiliza no próprio livro, e que o sistema escravocrata no Brasil escalonava os níveis mais perversos da degradação moral. Quando eu cheguei nesse aspecto aqui do livro, quando o Joaquim Nabuco tratava, ele ficou muito forte a questão do que a Hannah Arendt dizia no totalitarismo. E acredito que não seja aí um exagero tratar o escravagismo no Brasil como um sistema totalitário, porque ele buscava, além de realizar toda aquela desgraceira toda, apagar a personalidade do escravo, destruir a estrutura física interna do escravo, destruir a memória, destruir ali a autoestima. Então é por isso que eu trago essa linha do que foi desenvolvido na obra da Hannah Arendt em relação ao que ela escreveu ao totalitarismo. A lavoura no Brasil ficou viciada em mão de obra escrava, e foi assim que ela se perdeu, porque a própria lavoura em si, ela não conseguiu fazer com que a dinâmica da própria lavoura se desenvolvesse em função da prisão que ela estava submetida. Tanto a questão da mão de obra escrava, e tanto quanto até a própria especulação de quem fornecia os escravos. A maioria dos agricultores, eles iam perdendo as suas casas, iam perdendo as suas propriedades em função do alto endividamento do sistema escravocrata. Eles ficavam devendo os fornecedores de escravo e perdiam a propriedade para o pagamento dessas dívidas. E foi assim que as fazendas caíram na mão dos traficantes de escravos. E pela hipoteca do fornecimento da mão de obra escrava, os senhores traficantes tornavam-se donos perpétuos do próprio contrabando. Então é um livro muito forte, é um livro que fala sobre as barbaridades que foram cometidas com os escravos no Brasil, e aquela indignação do Joaquim Nabuco com aquele sistema deletério que acabava com toda a chance do Brasil ter uma condição de fazer uma estrutura moral, uma estrutura de valor, e vai dizer que a escravidão vai marcar eternamente o Brasil se a questão da emancipação não fosse posta. E assim foi o jeito que a lavoura foi se perdendo, porque a propriedade territorial, ela ia passando das mãos dos agricultores para os especuladores e os traficantes. E havia um dito que o herdeiro de fazendas não chegava a herdar essas fazendas. E tamanha especulação pirata que tomou, que a dívida dos fazendeiros com os fornecedores de escravos acabaram fazendo com que as nossas riquezas fossem minadas,
que as riquezas do Brasil não se desenvolvessem em outras riquezas, porque elas acabavam na mão de traficantes e especuladores. E na sua grande maioria, esses traficantes eram estrangeiros e portugueses. E sem contar que nos países de origem deles, a escravidão era proibida. E eles mantinham o Brasil refém, com toda aquela pressão que o Brasil sofreu da Inglaterra, em interesses menores, mesquinhos, em interesses que contrariavam o todo da população, o todo de uma nação. O não cumprimento da lei de 7 de novembro de 1831, aquela que foi feita para inglês ver, se deu em função do poderio dos piratas, dos especuladores, tendo os agricultores como cúmplice. O Joaquim Nabuco ele vai tratar de novo sobre a altíssima mortalidade dos africanos e do estado desgraçado de maus tratos, de clima, de má alimentação e de nostalgia. A lei de 1831 representa a história de toda a desfaçatez humana, de que o monopólio da terra e a maldição do trabalho impunha ao Brasil um sistema social tão contrário aos interesses de toda a ordem de um povo moderno. Ou seja, havia aquela insatisfação com a manutenção da escravidão, com a prevalência dos interesses mesquinhos e mercenários, os interesses pequenos frente a todo o poderio que poderia ter sido o Brasil já com a sua abolição decretada. Imagine se a abolição tivesse sido decretada com a lei 7 de novembro de 1831 do que a Lei Áurea muitos anos depois, mais de 55 anos depois. E assim ele vai dizer que a principal feição da nossa história é marcada pela escravidão. E agora eu trago a Hannah Arendt de novo, porque a Hannah Arendt, ela no livro A Condição Humana, ela vai falar que a escravidão é impor ao outro o labor da própria vida. E sempre ficam as questões da Hannah Arendt na minha cabeça, então eu gosto de trazer porque isso enriquece o conteúdo. E sem contar com toda a situação de maus tratos, alta mortalidade dos africanos, havia também a prostituição. A prostituição que utilizava de mulheres africanas e que os donos das fazendas ficavam com o dinheiro dessa prostituição. Eles recebiam o lucro da prostituição escrava. Sem contar outros tratos, né, que é a questão de prisões, de solitárias, de prisões perpétuas e de pena de morte que havia no Brasil e que a gente encontra aí também dadas aí até mesmo pela própria justiça, de pena de castigo físico e tal. A escravidão, ela não pode ser administrada com bandura. E ela só é quando os escravos obedecem cegamente aos mandos e se sujeitam a tudo. O bom senhor do escravo só é quando o escravo renunciou à sua própria individualidade. Aí tá vendo por que eu trago os aspectos do estudo do totalitarismo da Hannah Arendt? Porque é basicamente isso. O totalitarismo ele buscou basicamente isso. Destruir as estruturas internas da pessoa. E foi assim que me fez ter aí uma dificuldade de terminar esse livro, com tantas barbaridades que eu li, momentos que eu tive que parar, que eu chorava, que meus olhos enchiam de água e não tinha jeito, eu tinha que me render à emoção. Joaquim Nabuco dizia que Portugal descarregava aqui os seus criminosos, os donatários sem meios, nem capitais, nem recursos de ordem alguma, e entregue aos jesuítas. E aí que eu entendo o porquê o Oliveira Viana chamava essas pessoas que vinham de Portugal de orçamentívoros. Porque como eles não tinham meio, eles tinham que sobreviver do orçamento do Tesouro Nacional. E que a escravidão africana na América é um abismo. E o esforço que era necessário fazer era o da conversão de todos os esforços para a eliminação da escravidão. E a primeira hora que ele vai citar um André Rebouças,
e vai falar sobre a visão utilitária do funcionalismo público no estado do Rio, Pernambuco, Bahia e Maranhão. O ciclo da economia escravocrata terminava na especulação e a terra passa do dono para o traficante de escravos. E nesse processo, ali quem teve essas perdas enxergava no serviço público essa chance de repor aí, de recompor a sua situação. E vem a crítica à sesmaria, o fato de que a terra fazia um monopólio em cima do Brasil e que agregado a isso vinha também a maldição do trabalho escravo. E a falta de uma classe média. É engraçado como que eu vejo como o Oliveira Viana buscou entender os aspectos mais estruturais da economia, tendo em vista essa própria percepção do Joaquim Nabuco. E ele fala muito isso sobre essa falta do país ter uma classe média, dessa falta de que o país nunca abraçou uma classe média, que o fato de que o Brasil tem aí esse monopólio da terra impediu a consolidação de uma classe média no Brasil. E as marcas do egoísmo sociológico, daquilo que eu vi na obra do Oliveira Viana, eu encontrei respaldo na obra do Joaquim Nabuco, que era a visão que o fazendeiro tinha de um antagonismo com o colono ou seu agregado, de ele enxergar ali no agregado, no colono, que eles estavam usurpando a força da terra dele. Então ali já se tinha as raízes do egoísmo sociológico no Brasil. Era importante enfrentar o chacal que mostrava suas presas a quem penetrava os seus ossários. E o tamanho da parte da riqueza produzida era absorvida para a manutenção da cauda colossal do nosso orçamento. E isso para quê? Para o funcionalismo público. Daquele adágio de pai rico, filho nobre e neto pobre. Esse adágio é a prova de que a especulação escravocrata destruiu com a manutenção das riquezas do país e o desenvolvimento dessas riquezas. E ele vai dizer que a escravidão dissipou todas as riquezas do país e o grande fator de desorganização social. E a classe que mais fez crescer artificialmente foi a dos empregados públicos. E o funcionalismo público, ele tem uma estreita relação com a escravidão, porque ali se tornou asilo de descendentes de famílias ricas e fidalgas que desbarataram suas fortunas na escravidão. E no dia 13 de fevereiro de 1880, a Espanha abole a sua escravidão. Aí ele fala sobre o crescimento da Argentina e do Chile com o trabalho livre. Sobre os efeitos da sesmaria no Brasil, de como ela foi também outro fator de desorganização social, porque transformou o Brasil numa terra de proletários. Um livro assim maravilhoso, muito bem escrito. Quando você vê os aspectos literários da obra é maravilhoso, mas um livro forte, difícil de ler. Para quem é negro, ler esse livro é uma coisa complicada. Precisou aí de um esforço meu para terminar a leitura desse livro, que é muito importante. Já caminhando para o final da resenha, para o final do livro, o Joaquim Nabuco ele vai dedicar ali as suas últimas páginas ao enfrentamento dos receios que a reforma da abolição inspirava. E ali ele trazia os exemplos da agricultura do sul dos Estados Unidos, que tinha se beneficiado amplamente com o trabalho livre. Essa emancipação, ela não só trazia os aspectos econômicos, mas também da moral, também da construção da sociedade, da construção de uma mentalidade, de um tempo novo, de uma vida nova, fecunda, estável, duradoura, próspera, também no longo prazo. O Joaquim Nabuco ele trazia esses aspectos de como poderia ter sido o Brasil se a escravidão tivesse sido abolida com a lei de 7 de novembro de 1831, no lugar da Lei Áurea do ano de 1888. E que a propriedade escravocrata na mão de uma classe estrangeira colocava o Brasil refém ao arcaico.
Não tinha como o Brasil dar outros passos sem que a abolição da escravidão fosse colocada na lei, porque não adiantava tratar as questões de uma maneira pessoal ou só da palavra. Era importante que ela ficasse registrada na lei e que ali não tinha mais como fugir, né? Não tinha como desrespeitar essa lei como foi feita com a lei de 7 de novembro de 1831. E ele vai dizer também sobre os aspectos da Guerra do Paraguai, como se ela tivesse construído um muro que impediu o futuro de uma geração toda. E que o povo brasileiro não praticava a escravidão, que o povo brasileiro era vítima dela. E vai dedicar ali as últimas páginas do seu livro sobre os estudos das inúmeras influências contrárias ao desenvolvimento orgânico do país. Joaquim Nabuco tratava a escravidão como esse óbice ao desenvolvimento do país. E não é só o desenvolvimento econômico, é o desenvolvimento orgânico, é o desenvolvimento da economia, da sociedade, da mentalidade da sociedade. Por mais que ele tenha lutado contra isso, ele fala que a escravidão procurou por todos os meios confundir com o país. E ele, por mais que ele tentava lutar contra isso, resumiu aí o livro, os esforços tanto do Joaquim Nabuco quanto de inúmeras outras pessoas que fizeram parte ali daquela elite pensante daquela época. E assim a gente termina a resenha do livro. E para fechar, a última frase do Joaquim Nabuco no livro O Abolicionismo era de que atacar a bandeira negra era ultrajar a bandeira nacional. Fica assim mais uma resenha para o canal. Se você gostou, dê um like aí, se inscreva aqui, venha fazer parte desse time em defesa de uma outra educação. E a gente vai buscando aí, na dinâmica das possibilidades, trazer aqui conteúdos importantes, de qualidade, mas que eles também dependem de um tempo para ser formulados, para ser construídos, depende de uma pesquisa, depende também da seleção, de construir essa pesquisa e transformar isso em vídeo, e ainda vai ser editado, vai mandar ainda para o YouTube, demanda um tempo. Mas a gente pode entender que essa outra educação escolar, política e de comportamento passa pelos livros, pela literatura, pelo apego à bibliografia e também debaixo ali daquela ideia que a Hannah Arendt escreveu no livro da Revolução, que foi o que os fundadores dos Estados Unidos fizeram, de buscar na prudência dos livros o norte para as suas decisões, tomadas e tratamentos políticos. A gente se encontra em outros momentos. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais.